Crônicas, lições de fé e identidade na história de Israel. Crônicas é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, que pertence à seção dos escritos históricos. Ele é tradicionalmente atribuído a Esdras, e serve como uma reinterpretação e expansão dos relatos encontrados em 2 Samuel e 1 Reis. O livro inicia-se com uma longa genealogia que traça a linhagem desde Adão até os descendentes de Davi. Essa ênfase nas genealogias é fundamental para estabelecer a legitimidade da linhagem real e a identidade do povo de Israel. Crônicas destaca a importância de Davi como um líder e rei, focando em sua unificação das tribos de Israel e na centralização do culto em Jerusalém. A narrativa enfatiza o papel de Davi na construção do templo, embora a construção em si tenha sido realizada por seu filho Salomão. Um dos temas centrais de Crônicas é a adoração a Deus, refletindo a preocupação do autor em mostrar a importância do culto correto e da observância das leis divinas. O livro retrata Davi como um homem segundo o coração de Deus, apesar de seus erros. Além da genealogia, Crônicas também contém listas de sacerdotes e levitas, sublinhando a importância do serviço religioso na sociedade israelita. A organização dos levitas e sacerdotes é apresentada como essencial para a adoração adequada a Deus. O livro também narra a captura da Arca da Aliança e o seu transporte para Jerusalém, um evento crucial na história do culto israelita. A celebração desse evento reflete a alegria e a reverência do povo diante da presença de Deus. Crônicas enfatiza a importância da cidade de Jerusalém como o centro espiritual de Israel, onde o Templo de Salomão foi construído. A escolha de Jerusalém como capital é vista como uma parte do plano divino para o povo. Os relatos de batalhas e conquistas de Davi são apresentados de maneira a destacar não apenas suas habilidades como guerreiro, mas também sua dependência de Deus. Isso serve para reforçar a ideia de que o sucesso de Israel está ligado à obediência a Deus. Outra característica de Crônicas é a inclusão de canções e orações que Davi compôs, que refletem sua devoção e sua relação íntima com Deus. Essas composições são uma forma de expressar louvor e gratidão. O autor de Crônicas também se preocupa em ensinar lições morais e espirituais através das histórias de Davi e de outros personagens. Essa abordagem didática visa fortalecer a fé e a identidade do povo de Israel. A obra termina com a morte de Davi e a ascensão de Salomão, enfatizando a transição pacífica de liderança. A preparação de Davi para a construção do templo e as instruções para seu filho são um sinal de sua responsabilidade como pai e líder. Crônicas é frequentemente lido em conjunto com 2 Crônicas, que continua a história do povo de Israel após a morte de Davi. Juntos, esses livros fornecem uma visão abrangente da história e da espiritualidade israelita. A genealogia em Crônicas é particularmente valiosa para estudiosos e leitores da Bíblia, pois oferece um registro detalhado das tribos e famílias de Israel. Essa informação é crucial para entender a estrutura social e política do antigo Israel. A narrativa de Crônicas é marcada por um tom de esperança e renovação. O autor busca encorajar o povo a retornar a Deus e a seguir o exemplo de Davi em sua dedicação ao Senhor. A obra também reflete os desafios enfrentados pelo povo de Israel pós o exílio babilônico. A ênfase na restauração e na adoração correta é uma resposta a esses desafios e um chamado à unidade. Crônicas é um lembrete da importância da memória coletiva e da história para a formação da identidade cultural. Por meio das genealogias e relatos, o povo é convidado a lembrar de suas raízes e de sua relação com Deus. O livro é uma fonte de inspiração não apenas para os judeus, mas também para os cristãos, que veem em Davi um precursor de Cristo. A linhagem davídica é uma parte vital da genealogia de Jesus no Novo Testamento. As histórias e ensinamentos de Crônicas continuam a ressoar com leitores contemporâneos, que buscam entender a relação entre fé, liderança e comunidade. O livro convida à reflexão sobre a importância da adoração e da fidelidade a Deus. O estilo literário de Crônicas, com suas listas e repetições, pode parecer árido para alguns, mas serve a um propósito maior: enfatizar a importância da história e da tradição na vida do povo de Deus. As lições de Crônicas sobre obediência, adoração e liderança são até importantes e relevantes para a vida espiritual de qualquer comunidade. Elas nos ensinam que a verdadeira liderança deve estar enraizada na fidelidade a Deus e na busca pela sua vontade.
Crônicas também nos mostra que a adoração deve ser feita de maneira reverente e com dedicação. O detalhamento dos rituais e das responsabilidades dos sacerdotes e levitas destaca a seriedade com que o culto deve ser realizado, refletindo a santidade de Deus. Os relatos sobre as vitórias de Davi são acompanhados de um reconhecimento de que estas não são apenas fruto de habilidades humanas, mas da intervenção divina. Essa mensagem é especialmente encorajadora, pois nos lembra que podemos confiar em Deus em nossas próprias batalhas. A importância da música e da adoração é um tema recorrente em Crônicas. As referências a músicos e cantores que serviam no templo nos mostram que a expressão artística é uma parte essencial da vida espiritual, contribuindo para a edificação da comunidade. O livro também sugere que a verdadeira grandeza não está apenas em conquistas militares, mas na devoção e na adoração a Deus. Isso nos convida a reavaliar nossas prioridades e a buscar a verdadeira essência do sucesso espiritual. Crônicas termina com uma chamada à unidade e à continuidade da adoração a Deus sob a liderança de Salomão. Esse apelo à coesão do povo é um lembrete de que em tempos de mudança, a fé e a adoração devem permanecer no centro da vida comunitária. A obra é um testemunho da resiliência do povo de Israel, que apesar das dificuldades e exílios, continua a se voltar para Deus e a buscar uma relação íntima com Ele. Essa perseverança é uma inspiração para todos nós. Além de suas lições espirituais, Crônicas também nos oferece uma visão rica da cultura e da sociedade de Israel na antiguidade. As descrições de rituais, festivais e tradições ajudam a construir uma compreensão mais profunda do contexto histórico. A genealogia em Crônicas não é apenas uma lista de nomes, mas uma afirmação da identidade e da herança do povo de Israel. É um convite para honrar o passado e reconhecer a importância de cada geração. As histórias de Davi e de seus descendentes são contadas com um foco especial nas qualidades que fazem um bom líder. A humildade, a coragem e a dependência de Deus são características que todos os líderes devem buscar em suas vidas. Crônicas também nos ensina sobre a importância da preparação para o futuro. Davi, ao planejar a construção do templo, demonstra que um bom líder deve pensar à frente e preparar o caminho para aqueles que virão depois dele. O livro destaca a importância da comunidade e do serviço mútuo. As listas de famílias e as responsabilidades atribuídas a cada grupo mostram que cada pessoa tem um papel vital a desempenhar na vida da nação. Em resumo, Crônicas é uma obra rica em ensinamentos espirituais e históricos. Ela nos convida a refletir sobre nossa própria relação com Deus, a importância da adoração e a responsabilidade que temos como membros de uma comunidade de fé. Através de suas narrativas, genealogias e lições, Crônicas continua a ser um recurso valioso para aqueles que buscam compreender melhor a Bíblia e a história de Israel. A mensagem de unidade, devoção e fé ressoa ainda hoje, incentivando-nos a viver com propósito e compromisso. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal. Até mais!